Iniciaremos, então, a primeira mesa redonda do nosso evento, Prevenção do Suicídio, Estratégias e Intervenções Efetivas. E para compor a mesa, chamamos a moderadora, Luciana França, psicóloga clínica, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, especialista em terapia cognitiva comportamental, psicologia forense, neurociências e terapia de casal e família. E o mais importante, colaboradora do Instituto Vitaleri desde 2016. E os convidados: doutora Ana Paula Carvalho, médica psiquiatra com certificação internacional em Lifestyle Medicine pelo International Board of Lifestyle Medicine e American College of Lifestyle Medicine as well, pós-graduação também pela Harvard Medical School e coordenadora da pós-graduação em Psiquiatria Nutricional e do Estilo de Vida. A doutora Daniela Reis e Silva, psicóloga clínica e hospitalar, mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, terapeuta de família, EMDR e Brain Spotting, coordenadora da rede API, Apoio a Perdas Irreparáveis do Espírito Santo, co-coordenadora da pós-graduação do Instituto Vitaleri em Intervenção na Autolesão, Prevenção e Pós-venção do Suicídio, presidente da Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto, ABM Luto, diretora do Instituto Acalanto e também, muito especial, colaboradora do Instituto Vitaleri. Chamamos também a Mariana Catiacaro, psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, especialista em terapia familiar e de casal, também colaboradora do Instituto Vitaleri, organizadora e responsável pelos grupos de apoio a familiares de pessoas com comportamento suicida do Instituto Vitaleri. Sejam todas bem-vindas. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa estar aqui nesse dia tão especial. Só agradecer a Karen pela oportunidade. Então, daremos início à nossa primeira mesa. Cada uma das nossas convidadas terá 15 minutos de apresentação e vocês podem escrever suas perguntas também. A equipe de apoio vai receber essas perguntas e passar para que a gente possa fazer uma discussão, tá bom? Então, a primeira fala será da doutora Ana Paula Carvalho. Ela vai falar sobre psiquiatria do estilo de vida e prevenção do suicídio. Seja bem-vinda. Eu acho que a emoção da Karen está passando para mim, porque assim, parece que eu nunca falei e dei aula na minha vida. Engraçado. Acho que é emoção, né? Vamos lá. Primeiro, a responsabilidade de ser a primeira a falar. Bom, mas pelo menos vou falar de alguma coisa pela qual eu sou muito apaixonada e achei tão interessante, né, poder falar sobre algo que muitas vezes é olhado como alguma coisa que não seria tão importante quando a gente vai falar de um tema tão caro e também em que há tanta gravidade. As pessoas, em geral, até por conta de redes sociais, associam a medicina do estilo de vida a algo que seria fit, sabe? Tem a ver com a pessoa estar em forma, tem a ver com a pessoa só fazer atividade física, ginástica, e é muito mais do que isso. E aí eu vou começar falando, peraí, deixa eu ver se eu vou passar certinho aqui. Em relação ao seguinte, nós e vocês, acho que, né, especialistas em suicídio, estudiosos, suicídio, sabem muito mais do que eu, que o suicídio tem vários fatores de risco e vários fatores de proteção. E na hora que eu vou fazer, né, um levantamento a respeito justamente de que fatores seriam esses, na hora que a gente vai falar sobre hábitos e estilo de vida, eles não costumam aparecer. Eles não são as coisas que mais se fala a respeito. Geralmente se fala em relação a ter um diagnóstico psiquiátrico ou não, de ter sido internado ou não, de estar tomando medicação ou não, a família tem histórico de suicídio, né? Há pensamentos em relação à morte, desesperança. Mas quando a gente vai falar de hábitos diários de uma pessoa,
isso não era falado. Inclusive, né, em artigos recentes, quando a gente vai falar risco, tá? Não está falando sobre estilo de vida, porque aí tem os estudos que são específicos. Mas riscos em geral, seja a gente pegando da Organização Mundial da Saúde ou algum artigo de um espaço que estude sobre suicídio, isso não é muito falado. E o que acontece? Em relação aos fatores de risco que estão relacionados ao estilo de vida, a gente sabe que existem os protetores, né, e os que aumentam a possibilidade disso acontecer. E que estão relacionados aos hábitos, esses são os que se destacam como algo incomum e que acabam aparecendo, sim, nos artigos. Você ter ou não apoio social, seja familiar, seja de amigos, seja fazendo parte de alguma coisa maior que você, ou seja, você pertence. O uso de substâncias psicoativas também está relacionado, aí já é aumento de risco. E se a pessoa tem ou não alguma religião. Isso aparece, né, como fatores que estão relacionados ao estilo de vida, mas a gente já sabe, né, que tem muito mais, e é aí que entra, então, a medicina do estilo de vida. Então, só rapidinho, a gente tem 15 minutos, então, para falar para vocês que história é essa. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de medicina do estilo de vida? Tá. Uau, muito pouquinho. Ai, que bom, Karen. Pois você está fazendo 10 anos, vocês estão fazendo 10 anos de Vitaléria, eu estou fazendo 10 anos que fui pela primeira vez para Harvard para ouvir falar nessa tal de, né, para estudar sobre medicina do estilo de vida. E aí o que acontece é o seguinte, basicamente, a medicina do estilo de vida está baseada em 6 pilares e que vão dizer a respeito de como esses pilares influenciam na saúde. Saúde geral e saúde mental. Esses pilares, eles foram todos estudados e aí se junta, né? Porque, na verdade, eu digo que medicina do estilo de vida é uma medicina preventiva com um nome mais comercial, digamos assim. Acontece que ela não vem falando só sobre a questão da possibilidade de prevenção, né, e o que previne, mas ela também fala sobre o como. Porque todo mundo fala assim, poxa, eu já sei que eu tenho que comer salada, né? Eu já sei que eu tenho que fazer exercício. Mas como a gente transforma o que é teoria em prática? E aí os pilares são esses: atividade física, como é que a gente maneja o estresse, como se dá a nossa dieta, né? Como a gente se alimenta, se a gente tem apoio social, uma rede social, ou se a gente é solitário, se a gente está isolado socialmente, qual é a qualidade do nosso sono e qual é a relação com o uso de álcool e outras drogas, ou até mesmo, hoje a gente já sabe, por exemplo, dependência em internet, também é um jeito da gente ver essa parte que ali está colocada só como substâncias. À medida que a medicina do estilo de vida está avançando, ela também, né, aborda outras, que é a medicina culinária, a medicina planetária, e aí eu sempre falo desse 7º pilar, porque, apesar dele não aparecer na definição de medicina do estilo de vida, uma das coisas que é básica da medicina do estilo de vida é o fato de que o cuidador deve se cuidar. Então, parte do princípio que quem trabalhar, né, com essa área vai ter que aprender a se cuidar. E veja bem, isso é diferente de estar em forma. Por que eu estou falando isso? Uma vez uma amiga minha que fez residência comigo veio falar: Ana Paula, eu estou apaixonada por essa história de medicina do estilo de vida. Eu quero fazer, mas primeiro eu vou emagrecer. Aí eu falei, eu não entendi. Né? Não é isso. Inclusive o fato de que ela precisaria cuidar disso, já estava sedentária, enfim, daria a ela a possibilidade de ver o quanto é difícil. E aí a gente tem maior empatia por quem a gente cuida. Tá? Enfim, mas aí vamos ao que interessa, né? Já existem, então, estudos mostrando que aqueles pilares vão influenciar não só na saúde mental, mas de maneira independente em relação ao risco e à possibilidade de proteção ao suicídio. Tá? Esse artigo, gente, se eu tivesse que falar para vocês assim, olha, de tudo que eu vou falar aqui, o que vocês procurem, esse aqui está bem completo, bem didático, ele é muito, muito bom, ele é de livre acesso, então eu recomendo que vocês possam aí
né, ler esse artigo. E aí, o que eu, né, quero colocar aqui como algo para vocês também destacarem em relação à parte de estilo de vida? Existe uma diferença entre as gerações. Se é a geração vintage, né, pessoas de idade mais avançada, se são os adultos jovens, ou se é adolescente. O que vai estar, né, colocando em maior risco no que se refere a hábitos é diferente em cada faixa etária. E aí o que acontece? Normalmente, adolescentes, eu vou deixar vocês pensando por um segundo, o que será que em adolescentes traz o maior risco? Internet, né? A dependência à internet, o fato, tem um artigo que fala sobre sedentarismo e risco de suicídio, colocando que e foi feito na América Latina, que, em média, os adolescentes ficam 3 horas de atividade sedentária. Só que 3 horas de atividade sedentária é depois que saiu da escola. E na escola, a gente está em atividade sedentária, porque a gente está sentado, a não sei quando está na aula de educação física, e, eventualmente, no recreio, se você não tem, porque meu filho está contando o tempo de, a partir de tal idade, a gente já vai poder ter celular. Aí eu fico, a gente quem? Mas aí é uma outra conversa. Então, os adolescentes vão para o recreio e ficam no celular, né? Conversando entre eles, mas é no celular. Então, essa faixa etária são 3 coisas os principais riscos. O uso de internet, o sedentarismo, né, que está associado ao uso de internet, uso de substâncias é o segundo, e o terceiro é o isolamento social. Então, nessa faixa etária, esses são os riscos. Nos adultos, uso de substâncias, adultos jovens, uso de substâncias psicoativas e estresse no trabalho. E nos idosos, né, ou idade, né, os adultos sêniors, nutrição, né, um déficit de nutrição. Normalmente, quando a gente vai estudar solidão ou isolamento social e má alimentação, os estudos todos vêm com idosos, porque eles acabam comendo a mesma coisa todos os dias, porque não vão cozinhar só para eles, né? Enfim, aí você vai vendo, se alguém for pensar ou na mãe ou na avó, é aquela história de todo dia a mesma comidinha, mesmo que seja até comida de verdade, mas não há variedade. Isso traz um risco. E o isolamento social. E aí você vê que tem, né, um isolamento social idoso, isolamento social adolescente, e não tem isolamento social na vida adulta, porque as pessoas estão estressadas trabalhando e, na verdade, elas estão plantando o isolamento social delas no futuro, porque acaba não cuidando, né? Quantas pessoas em burnout, uma das coisas que aparecem ali no burnout é o quê? A pessoa para de ter energia, né, para entrar em contato com outras pessoas, porque quando chega no final de semana, alguém convida para alguma coisa, ela fala, cara, eu não tenho força, né? Eu não quero encontrar com ninguém. E nessa construção de isolamento social, enfim, isso aparece depois, então, na idade adulta, tá? Então, tem essas 3, essas características que vão chamar mais atenção nessas faixas etárias. Esse é um outro artigo também que é super interessante a respeito do quanto o sedentarismo, né, aumenta o risco de suicídio em adolescentes. Então, aqui também é só para trazer para vocês, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre os pilares no próximo, mas é só para que vocês possam avaliar. E aí, no que se refere a coisas que são gerais, como eu tinha 15 minutos, eu falei assim, deixa eu ver alguma coisa que seja prática para eles. Né? A psiquiatria nutricional é um braço que acabou se juntando à psiquiatria e à medicina do estilo de vida, porque não existe saúde, enfim, só com alimentação. Né? Vou me alimentar bem, pronto, não vou ter problema, tem que se juntar com as outras coisas, e foi o que acabou acontecendo. São raízes diferentes na história da ciência, mas que acabam se juntando, enfim. E aí a gente sabe que a alimentação é algo que vai ser importante para qualquer faixa etária. E aí aqui o que eu quero passar para vocês. Meu filho fala que esse slide está errado. Mãe, isso aqui está errado. A gente come batata frita, pelo menos ele fala suco. Batata frita, sanduíche, suco,
a gente fica feliz, a gente não fica triste, não. A gente come salada, mãe, não é de deixar feliz. Eu falei, pois é. Então, vamos lá. Já está comprovado causalidade. Você comer fast food ou ultraprocessados, um termo que é usado no mundo inteiro, mas que veio da nossa Faculdade de Saúde Pública da USP, com o professor Carlos Monteiro. Enfim, ultraprocessados, aquilo que quando a gente vai olhar no rótulo é uma Bíblia, tá? É uma Bíblia, ingredientes, né? É uma Bíblia. Enfim, é aquilo que dura um ano. Ai, gente, tão bom comprar isso, porque aí eu não preciso ir no supermercado durante um ano, porque quem gosta, né? Enfim, está comprovado que está relacionado a um aumento de risco de depressão e de todos os transtornos mentais, mesmo esquizofrenia, que não é, obviamente, a única coisa. Na medicina, o quê? Multifatorial. Porém, aumenta o risco. A alimentação pode tanto proteger quanto pode prevenir recaídas e diminuir risco de incidência. E aí as pessoas perguntam, mas vem cá, qual dieta? É dieta mediterrânea, dieta cetogênica, dieta low carb, dieta da lua, da melancia, abacaxi? Não, gente. E isso é uma das coisas, assim, as pessoas procuram, às vezes, no meu consultório, que estão com psiquiatras bons, né, excelentes psiquiatras. Eu quero ir naquela psiquiatra lá que ela fala sobre medicina do estilo de vida, sobre alimentação, ela é psiquiatra nutricional. Não existe isso, tá, gente? Não existe essa especialidade. E aí o psiquiatra, que é super, né, confiante em si, fala, vai lá. E aí o que acontece? Vai chegar lá e eu vou falar assim, então, você vai comer salada, arroz, feijão e frutas. Ah, mas é só isso? É só isso. Claro que a gente pode ter o acompanhamento de um nutricionista, que algumas pessoas vão precisar de dietas específicas ou de alguma suplementação, mas no geral, sem medo de errar, o que é para comer? Comida de verdade. Vai desembalar menos e descascar mais. É simples assim. Vai ser só exceções e casos de qualquer alteração enfim, a pessoa tem deficiência de ferro, deficiência de vitamina B, nesta situação você vai suplementar. Nós ainda não temos suplementos específicos que uma pessoa, tendo o valor normal, precise ser suplementado. E os famosos probióticos, que é outra coisa que as pessoas também querem saber, não temos comprovação. Eu não vou falar muito de probiótico não, gente, senão a gente vai ficar aqui até depois da manhã, mas só para jogar aí a ideia de probióticos estão sendo estudados, não temos comprovação para uso em psiquiatria, tá? Atividade física e sedentarismo são coisas diferentes. Atividade física, né? Assim, a gente fazer exercício físico é algo que ajuda na prevenção. O sedentarismo e a falta de atividade física estão relacionados ao aumento de risco, tanto de suicídio, quanto de depressão, quanto de todos os outros transtornos mentais. Agora, é importante entender o seguinte, alguém aqui foi na academia de manhã? Alguém aqui foi na academia de manhã? Não está muito cedo não, senhora. Brincadeira, gente, eu também não fui, eu vou mais tarde. Enfim, mas é o seguinte, ir na academia de manhã, ou caminhar, correr, fazer algum esporte, porque isso também é outra coisa importante. As pessoas associam exercício físico aí na academia. E não é isso. Andar aqui na Paulista, pegar o metrô andando, vir de metrô, pegar a escada ao invés do elevador, vai no shopping, sobe de escada ao invés de escada rolante, tudo isso é atividade física. Você parar um instante para fazer academia, para fazer algum esporte, 1 hora, meia hora por dia, pode aumentar o fator protetor. Agora, é importante dizer o seguinte, enfim, só você foi na academia, agora vamos ver se você vai ficar sentado o dia inteiro. Estou falando, olhando para ele, porque é o seguinte, as pessoas não sabem, mas fazer exercício e depois passar o dia sentado, se você passar mais que 6 horas sentado direto, você está em risco igual. O exercício físico feito pela manhã, ele vai ajudar, né? Mas ele não elimina o fato de você ficar sedentário o dia inteiro. Então, ficar de pé, dar uma volta, ir beber água, enfim, uma voltinha de 5 minutos, não é nada demais. Falar ao telefone de pé,
andando, ao invés de ficar ali sentado, é algo que protege. Então, são coisas diferentes e pesam de maneira diferente. Parabéns, eu estou tão orgulhosa de você. Vamos lá. É de verdade, é de verdade. Olha, aqui, só para dar uma boa notícia, que quando eu mostro isso para os meus pacientes, eles falam, sério, é só isso? Essa foi uma pesquisa que um dos pesquisadores, que é o Felipe, deixa eu ver se isso aqui aponta aqui, ó, que é o Felipe é aqui do Brasil, e é um dos maiores pesquisadores, né, do mundo em exercício físico, agora em medicina do estilo de vida também, para a saúde mental. E é o seguinte, o que eles mostraram? A gente não precisa fazer o mínimo de atividade física recomendado pela Organização Mundial da Saúde para ter benefícios em saúde mental, em diminuir risco de suicídio. Sair do sentado para fazer uma caminhada de 5 minutos por dia ou 10 já reduz, já dá é o momento em que tem maior redução de risco de sintoma de suicídio, de depressão. Isso, claro, vai melhorando à medida que você aumenta a intensidade, mas a maior melhora é quando você sai do sedentarismo para fazer alguma coisa, tá? Então, isso, enfim, eu acho que é uma boa notícia para quem diz não gostar. Eu sempre não acredito nisso, tá? Eu acho que a pessoa ainda não descobriu a atividade física dela. E aí é o seguinte, aqui só para dizer o seguinte, essa é uma frase que eu li, que é um livro que eu estou lendo, que eu estou gostando muito, que é Criando Cretinos Digitais, de um pesquisador. Nossa, esse livro é sensacional a respeito de internet e o que vai acontecendo no cérebro. E ele fala que muita gente, né, acaba fazendo isso. É melhor apregoar que a água molha. Então é o seguinte, sabemos que atividade física, que bons hábitos vão trazer benefícios. Agora, é claro que é muito importante saber que o fato de alguém fazer atividade física, o fato de alguém se alimentar bem, dormir bem, ter, né, um convívio social, não significa que ela não está em risco. E eu estou falando isso porque, muitas vezes, as pessoas que falam sobre estilo de vida e hábitos, mesmo na nossa área, começam a puxar assim, olha, é por aqui, isso vai resolver todos os seus problemas, e isso não é verdade. É um dos aspectos. A gente começou falando lá, existem vários fatores de risco. Então, a mensagem que eu quero passar é o seguinte, olhar para isso como algo populacional que vai proteger como mais uma coisa que temos, mais uma ferramenta que temos para proteger as pessoas em relação ao risco de suicídio é fato, mas é um fator, né, que é importante que a gente comece a olhar. E aí tem o Felipe, o professor que eu falei, né, nós editamos um livro de psiquiatria do estilo de vida e também tem nós temos um que é de burnout. Nossa, eu consegui fazer em 15 minutos. Tempo esgotado. Bom, eu vou pedir uma coisa para vocês. Todo mundo pode se levantar? Por favor. É só isso. Muito obrigada. É só para vocês levantarem mesmo. Vocês vão ficar sentados aqui o dia inteiro. O que a gente organizou, que você participou, era de suicídio, né? Mas quando a gente fez o de medicina do estilo de vida lá da USP, eu falei assim quando eu abri. Gente, todos os palestrantes, quando acabarem de falar, vocês vão levantar e bater palmas de pé. Teng não tinha visto eu falar isso. Aí o Teng falou assim, o professor-chefe lá, gente, eles bateram de pé para mim. Tão fofo. É isso, gente. Obrigada. Excelente fala. Nossa, que gostoso, que prazeroso também ouvir uma psiquiatra trazendo uma abordagem que vai muito além da parte da medicação e que não traz a ideia da atividade física, da rede de apoio, da alimentação como algo complementar, mas algo que é tão importante quanto. Então, parabéns realmente pela fala. Mas agora teremos a querida Daniela Reis e Silva falando sobre cuidando de quem fica. E eu vou falar aqui de baixo, porque para conseguir cumprir 15 minutos, eu precisei fazer cola. E ficar ali de cima vai ficar muito feio, porque, assim, depois da gente aprender como é que a gente se cuida,
né, ou que deveríamos nos cuidar. E, Ana Paula, eu tenho um álibi bom porque eu sou de Vitória, então não tinha como fazer academia logo cedo. Ainda tinha que preparar a apresentação, né? Mas até a sequência da minha fala vir logo depois de algo tão importante do nosso dia a dia, já chama atenção para o primeiro alerta de cuidar de quem fica. Enlutados por suicídio, que eventualmente escutem a sua fala, podem se culpar porque não deram alimento, porque não fizeram fazer atividade física. E esse talvez seja o maior desafio de nós, enquanto profissionais, quando nós precisamos cuidar de quem fica. E um desafio maior quando esse tema fica aqui, né, na mesa redonda de prevenção do suicídio, estratégias e intervenções efetivas. Afinal, o que cuidar de quem fica tem de intervenção efetiva? E eu espero que nesses 15 minutos eu consiga dizer isso para vocês. Porque a pós-venção, que é justamente esse conceito da suicidologia, que é usado, tem sido usado para as intervenções realizadas após uma morte por suicídio, como o Edwin Schneidman nos ensinou, a prevenção para a próxima década. E é preciso que nós tenhamos esse alerta para aprendermos a fazer pós-venção de uma forma sensível, cuidadosa e ética. Porque a gente já sabe que tem muita coisa sendo feita no Brasil, mas nós sabemos também que pouco preparo, pouca atenção tem sido dada para isso. E sabemos também que grupos de apoio são as atividades mais difundidas em todo o Brasil e mais utilizadas. Mas pós-venção não é só isso. E, infelizmente, em 15 minutos eu não consigo falar muito mais. Não estou brigando não, tá, Karen? Enfim. Mas um desafio. E quando eu estava preparando essa apresentação, me veio todo o meu percurso enquanto profissional especialista em luto, né, e que me tornei especialista na prevenção do suicídio justamente por ter encontrado, desde quando eu me tornei profissional, casos de luto por suicídio sem nenhum preparo, sem absolutamente nenhum conhecimento para fazer aquilo que eu precisava fazer por essas pessoas. Eu me sentia como se eu tivesse uma dinamite, múltiplas dinamites, porque eu me tornei terapeuta de família logo cedo, né, na minha carreira, e a gente simplesmente não sabia o que fazer. Internet, informações não eram passadas como são agora. E era difícil a gente entender, até no Brasil, quem mais trabalhava com isso. E eu estou falando dos anos de 2002, quando eu comecei a estudar formalmente no 4 Estações o meu percurso de luto, né? E quando eu cheguei, que eu descobri que tinha essa formação em São Paulo, eu caí para trás, porque a formação de luto já existia na PUC de São Paulo desde 1996, com a fundação do Laboratório de Estudos e Intervenções de Luto da PUC, o LELU, né? Com a Maria Helena Pereira Franco. O 4 Estações já existia desde 1998. Só 6 anos depois eu descobri. Quanto tempo eu perdi, quantas pessoas eu deixei de ajudar, né? E nesse percurso todo, eu me deparei em 2005 com a morte da Natália, e as pessoas que me ouviram falar sabem dessa situação, uma jovem de 17 anos que caiu do apartamento dela e que me fez fundar a Rede de Apoio a Perdas Irreparáveis em Vitória, 2005. Quantos anos? Acabamos de completar 18 anos. Isso foi pós-venção. A Rede AP foi a primeira rede de luto, o primeiro grupo de apoio ao luto, que esse ano, em 2023, completamos 25 anos de atuação. Uma grande diferença para os grupos de apoio que são conhecidos é que nós sempre acolhemos enlutados pelos mais diversos tipos de perda. E essa é até uma discussão minha e da Karen, né, muito gentilmente, mas qual é melhor? É grupo de luto só para enlutado por suicídio ou grupo de luto para todo mundo? Depende muito. Lá naquela época a gente nem tinha como pensar isso, porque não existia grupo de luto, grupo de apoio a enlutado por suicídio.
E esses dramas, eu sou de Vitória, eu moro em Vitória, a gente tem a ponte, né, a terceira ponte, um número razoável de suicídios, que era conhecido como um número muito grande. E o que fazer por essas pessoas? O que fazer por quem fica? Como fazer a redução de e-mail, a colocação das telas na ponte, uma série de coisas que me faziam instigar e que me fizeram chegar a São Paulo em 2005 para fazer a minha dissertação de mestrado nessa área de luto por suicídio. E quanta coisa eu não sabia. Existiam 2 livros de prevenção de suicídio, um do Teng e da Alexandrina e do Neuri, e um outro de uma Não sabia nada, não tinha nada. Luto por suicídio, a gente tinha um livro traduzido em inglês para o português. Depois, ao longo desse processo, a gente teve o livro da Paula Fontenelle, jornalista, falando sobre sobreviventes, né? E, ao longo desse caminho, um dia eu descobri Carlos Felipe numa gravação no lançamento das Estratégias Nacionais de Prevenção do Suicídio em 2006. Eu fui ao êxtase. Tem mais gente que fala sobre isso no Brasil, mas eu não sabia como procurar, como achar o Carlos Felipe, né? Nesse meio do caminho, em 2009, eu tive o privilégio de ir para o Congresso Internacional da IASP, né, da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, quando eu, pela primeira vez, em 2009, escutei falar sobre pós-venção. Quando, pela primeira vez, a gente viu a semente germinada da ABEPS, com 40 profissionais do Brasil e Montevidéu, tentando falar e fazer e formar rede. Porque é impossível cuidar de quem fica sozinho. A gente precisa ter uma rede de apoio, inclusive, para nós, né? E esse caminho não parou por aí. Por que eu estou falando isso? Isso tudo é o fortalecimento das ações de pós-venção. Isso tudo é essa rede que a gente tem feito parte desde então e cada vez mais, como eu brinco, ao infinito e além, né? Em 2014, eu tive o privilégio de fundar o Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio. Em 2015, a ABEPS. Foi quando eu conheci a Karen. Internet ainda não era do jeito que era. Vitaléria já existia há 2 anos, né? E, desde então, essa parceria tem se fortalecido na ABEPS, em todas as diretorias, né, por 7 anos. Nesse período, eu acabei indo para o doutorado, fazendo uma série de coisas. E por que eu estou falando isso? Graças a todo esse movimento nacional, nós pudemos formar a nossa pós-graduação, né, Karen? A especialização em intervenção na autolesão, na prevenção e na pós-venção do suicídio. E quem me conhece sabe que isso não é propaganda, mas assim, eu preciso falar do orgulho de ter uma pós voltada para isso, de formar profissionais éticos que estejam voltados para a assistência integral, de A a Z, como a gente diz, desde a autolesão para a promoção de saúde, para a prevenção do suicídio e para a pós-venção do suicídio. Porque a nossa vida mudou muito de lá para cá. Nós temos aí, nas estatísticas, no mínimo 135 pessoas afetadas por um suicídio. Olhem o tamanho do nosso problema. E nós não conseguimos fazer essas questões todas se nós estivermos sozinhos. A gente tem aí, né, um problema enorme do estigma em relação a essa população enlutada por suicídio. Em 2005, eu fiz um capítulo sobre isso. O preconceito ainda é, hoje, o nosso maior impeditivo para oferecer ajuda e também para que essas pessoas busquem ajuda, né? E lembrando que esse centro ideal que a Karen montou em 2011 precisa ser remodelado. Nós estamos em 2023, é uma provocação para a gente mexer nisso, mas muitas dessas coisas nós já conseguimos efetivar hoje, né? A gente tem aí criação de leis e uma série de questões que precisamos seguir batalhando. Eu e a Ivana, que é nossa monitora da turma 3, nós acabamos de fazer um capítulo. E, gente, não tem muita coisa produzida em luto por suicídio, não. Nós temos muitos livros, mas, infelizmente, a gente ainda vê mais do mesmo e a gente ainda vê plágio. A gente precisa investir em pesquisa, tá? A gente precisa investir em novos conteúdos para a nossa população brasileira.
Porque ter a vida impactada por um suicídio de alguém com quem temos algum vínculo adiciona, sim, desafios ao processo de luto. É um luto pior do que outros lutos? Pode ser que sim, pode ser que não. A senhora que eu entrevistei no meu mestrado, ela tinha um luto normal. Ela não tinha depressão, ela tinha um tristezão. E, infelizmente, esses enlutados, eles continuam sendo vítimas desse preconceito, achando que eles vão dar problema para o resto da vida, que eles precisam procurar um psicólogo e um psiquiatra no primeiro dia do luto. A medicalização tem acontecido de uma forma muito esquisita, né? E o que precisamos entender é que esses enlutados vivenciam uma jornada que lida com potencial traumatogênico e com luto. E se o potencial traumatogênico vira trauma, ele vai ter que lidar com luto e com trauma ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer as duas coisas, mas a gente consegue, sim, pensar em ações de pós-venção que sejam como a digital, que sejam pautadas individualmente para as necessidades de acordo com a demanda que as pessoas precisam fazer. E o primeiro passo é oferecer dignidade. O primeiro passo é oferecer acolhimento, entender como esse suicídio marcou a vida da pessoa, entender qual é a demanda do que ela precisa, até para que a gente possa pensar nessas ações de pós-venção. Nós temos aqui algo que eu tenho trabalhado também com a Ivana, quais são as habilidades para as pessoas que trabalham com pós-venção. Fundamental conhecer o comportamento suicida, porque sem isso a gente não consegue ir a um passo além, né? Conhecer o luto e as suas especificidades, os cis, os porquês, a culpa, a vergonha, o peso que é ser enlutado. Conhecer, sim, sobre o trauma e as suas reações. Trabalhar o não julgamento em relação à pessoa que morreu por suicídio, ou então a família inteira. Ser sensível a abordar esse tema, e tem gente que invade demais e tem gente que simplesmente some dessa família, né? E cuidar da nossa linguagem, que é algo que a gente trabalha muito no nosso cotidiano para não reforçar o estigma e o preconceito. Porque as ações da pós-venção, elas precisam desmistificar o tabu. Nós temos aí o Setembro Amarelo, que também pode ser visto como pós-venção, mas existem críticas inúmeras em relação às ações que têm sido feitas no Setembro Amarelo. Para muitos enlutados por suicídio, elas acirram e pioram todas as reações de luto. E lembrando que um enlutado por suicídio tem um risco, sim, de desenvolver um luto complicado, e quem tem luto complicado tem um risco de desenvolver comportamento suicida. Então, a gente precisa ter atenção a essa população, até porque, quando acontecer de existir a suicidalidade, a gente precisa cuidar nessa integralidade, né? Então, o meu pedido é que a gente possa, sim, cuidar de pesquisas brasileiras, formar essa rede de sobreviventes, e hoje nós teremos informações a mais sobre isso, né, da Abrases no final do dia, ter esses materiais disponíveis, a mídia, divulgação dos grupos de apoio e ações de envolvimento que os enlutados fazem. E agora eu tenho feito advocacy, né, assim, vamos lutar para que a gente integre pós-venção na rede de atenção psicossocial como política pública. Não só para atender, mas eu acho que nem todos vão precisar de terapia ou de acolhimento, mas essas famílias precisam ser acolhidas. Que as ações de pós-venção possam ir para os locais de trabalho, para as escolas, com muito mais integração, porque a gente vai evitar essa psicologização do luto por suicídio. Sem falar no que a Ana trouxe, que a gente precisa lembrar de cuidando do cuidador. Muitos de nós também somos sobreviventes enlutados por suicídio. E eu deixo aqui a oração do enfrentamento. Podem tirar foto, está registrado, tem no YouTube da Rede AP, e eu não vou gastar meu tempo lendo a oração, mas eu deixo essa mensagem de esperança e de cuidado para todos vocês.
Muito obrigada. Façamos juntos a pós-venção. Parabéns, Dani, pela fala. Como é importante mesmo, né, a gente pensar em todo esse percurso de aprendizado, do quanto que ainda temos para discutir e refletir sobre os cuidados de prevenção e pós-venção do suicídio. E aí eu queria aproveitar para lembrar para vocês que nós temos uma mesa com os livros, e temos os livros das histórias de sobreviventes, né, em 3 volumes. Então, muitas pessoas querem entender como é que essa experiência para as pessoas que passaram pela perda de entes queridos ou pessoas que fizeram uma tentativa de suicídio conseguem ressignificar. Então, convido vocês, quem não conhece, a conhecer os livros também, porque nós aprendemos muito, muito nos grupos e com sobreviventes. Acho que eles nos trazem um conteúdo que nenhum curso, nenhum professor é capaz de trazer. Então, queria aproveitar para agradecer também aos sobreviventes. Bom, passaremos então agora para a terceira fala. Nossa querida Mariana Catiacarro falará sobre grupos com famílias, a importância e a necessidade do acolhimento familiar na prevenção do suicídio. Obrigada. Estão ouvindo, né? Bom, eu estava ouvindo a Dani e fiquei pensando, né, qual que é o nosso percurso nesse processo, assim, e esse trabalho que a gente desenvolve no Vitaleri vem muito de uma inquietação de, bom, todo mundo que está aqui talvez imagino eu, que acolha pessoas que têm comportamento suicida em algum momento, né, na trajetória clínica. E eu via isso, me incomodava muito, porque era um recorte, né? Era só o indivíduo. Por trás do indivíduo existe uma família, e essa família também sofre e ela não é acolhida. Se a gente for pensar, para cada tentativa de suicídio, para cada suicídio completo, 20 tentativas. Se mais ou menos, né, 700 mil pessoas morrem por ano por suicídio, quantas famílias são impactadas pela tentativa? Né? Se cada família tem mais ou menos 5 pessoas, a gente tem um número mais de 1 milhão de pessoas impactadas por isso e ninguém olha para elas, ninguém fala sobre elas, ninguém acolhe essas pessoas. Então, eu fui atrás de pesquisar um pouco isso, né, e entender que ninguém falava sobre isso. Né, o que as pessoas falavam era assim, luto por suicídio, um pouquinho. Dentro da terapia familiar, ninguém fala. Né? Tipo assim, o que é isso? Né? Mesmo quem trabalha com terapia familiar, dentro do consultório, não acolhia. Um dia eu vi uma mãe e ela falou assim, quando eu fui escolher o psiquiatra do meu filho, falei para ele assim, você está disposto a acolher a nossa família? Não é o meu filho, porque nós vamos precisar de você. A gente vai precisar de orientação, a gente vai precisar de ajuda. Esses estudos são meio antigos, né? De 88 e de 99. A gente tinha um olhar... Gente, o ar aqui na frente está muito gelado. Está muito seco aqui e frio. Então, eu estou com frio. Os estudos antigos, eles culpabilizavam as famílias, né? Colocavam a família no fator de risco exclusivamente. Então, assim, se você tem relações familiares disfuncionais, ruins, a sua família é responsável por você estar nessa situação. Hoje a gente sabe que não é assim, né? A família ela pode super funcionar como um fator de proteção. E a gente sabe também que a qualidade das relações, especialmente relações, né, de parentalidade positivas, contribuem para o aumento da segurança dentro da família. Então, a gente começou a pensar, né, sobre esses significados que essas famílias atribuíam ao comportamento suicida. Quando ele chega na família, o que acontece? Alguma coisa dentro dessa dinâmica muda, né? E aí, eu vejo, não sei, me corrijam aí se alguém vê diferente, 4 tipos de família, né? A família que, quando recebe essa notícia, se joga, mergulha, vai atrás, trabalha junto, faz uma rede, trabalha junto com o profissional, né? Escolhe profissionais que estão dispostos a caminhar lado a lado. A família que atua só em situação de crise e chega uma hora que ela fica cansada e fala, tá vendo, o problema é dele. A gente ajuda, mas não resolve, né? Só que essa família só trabalha ali naquele contexto de contenção de crise. Não desenvolve estratégia, não desenvolve habilidade, não melhora a comunicação, não olha para a qualidade dessa relação. Consequentemente, esse comportamento é mantido e retroalimentado por essa dinâmica, né?
O outro tipo de família é aquela que assim é tão fechada, tão restrita, que nenhuma informação entra. Então, a gente nem pede ajuda. E aí, provavelmente, um suicídio vai acontecer, uma coisa muito grave vai acontecer, para essa família se conscientizar que realmente existe um risco, né? E o quarto tipo de família é aquele que não sabe se vai ou se fica. Tipo, mas será que é mesmo? Será que precisa dessa ajuda toda? Né? Tenta ajudar, mas, ao mesmo tempo, nega. E não consegue se envolver ou se envolve muito pouco, né? Então, a gente foi pensando muito, né, que esse tabu incluído, né, no não falar sobre suicídio, não falar sobre sofrimento, não falar que, putz, meu filho tentou suicídio, meu marido tentou, alguém da minha família tentou, as pessoas têm medo de falar sobre isso, porque a primeira coisa que vem é um julgamento, uma culpabilização de se vocês estão passando por isso, a culpa é de vocês. E não é. Então, né, eu gosto dessa imagem, chega esse furacão que desestrutura a família, que provoca uma crise gigante, e a família precisa rever e se reorganizar. Mas nem sempre ela consegue, porque muitas vezes ela é mal orientada, né? E acho que isso vai um pouco na linha do que a Dani trouxe. As famílias não têm informação sobre isso, né? No grupo que a gente faz, as pessoas chegam e falam: eu fui procurar informação e eu só achei coisas sobre enlutados. E aí aumenta o medo, porque ninguém fala sobre isso. Então, daqui a pouco eu vou ser enlutado? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Né? E aí, a pessoa que tenta suicídio vira um problema. Obrigada. Deixa eu pôr aqui. Vira um problema, né? Ela vira um problema porque ninguém sabe o que fazer com ela. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, ninguém se conversa, essa família não é chamada para orientação. Isso aumenta o risco. Então, essa pessoa, se a gente for pensar, né, na teoria interpessoal do suicídio, aqueles 3 itens, a sensação de ser um fardo, o não pertencimento, né, e a capacidade de provocar a própria morte. Quando a gente coloca a pessoa nesse lugar, a gente reforça 2 coisas muito importantes da teoria interpessoal do suicídio. Então, por que a gente precisa incluir a família no cuidado, né? Bom, relacionamentos intrafamiliares precisam ser trabalhados, a gente precisa conversar sobre isso. Só que também a gente precisa fazer a reflexão, como profissional, do que é funcional, porque isso envolve questões sociais, culturais, diversas questões, né? E aí a gente corre o risco de, se a gente não reflete sobre isso, colocar um valor nosso numa cultura que não é nossa, numa realidade que não é nossa. Então, assim, a gente não tem um modelo único de ser família. Existem diversas formas de ser família. Que família é essa? Qual a necessidade dessa família? O que ela realmente precisa? Organização e estrutura familiar, né? Que era isso que eu falei para vocês. Como é que essas fronteiras se organizam? Como essa família lida com o ambiente externo? Como a informação circula dentro desse ambiente? Como é que essa família divide papel, função? Existe regra? Não existe? É uma hierarquia horizontalizada? Não existe hierarquia. Presença e consistência, né? Os pais e mães falam assim: eu vou no psicólogo do meu filho, ele fala assim: passe tempo de qualidade com o seu filho. Eu tenho vontade de matar o psicólogo do meu filho quando ele fala isso, né? O que é tempo de qualidade? O que é consistência parental, né? Não é lá, joga um jogo com seu filho, conversa com ele sobre isso, né? A Lê tá rindo, porque acho que ela trabalha com isso também. O que é isso, né? Como é que a gente trabalha com a família para eles entenderem que não é tempo de qualidade, mas é qual a consistência, qual a qualidade dessas relações? Como a gente estabelece esse vínculo? É uma base segura? É um cuidado que o indivíduo tem dentro desse ambiente? Ele tem espaço para falar sobre as coisas que ele quer? Essa família se interessa por ouvir o que essa pessoa, seja criança, adulto ou adolescente, tem para dizer? Idoso, inclusive, né? Então, a gente precisa também trabalhar com essa família uma comunicação clara e assertiva. A gente vê muito que essas famílias com dinâmicas associadas ao comportamento suicida, elas têm uma comunicação duplo vincular, que é assim: o que eu falo é diferente do que eu faço. Qual é a mensagem? Eu falo que você pode confiar em mim, só que você vem me contar as coisas e eu falo: mas está falando essa bobagem? Não faz sentido isso, está triste por isso? Imagina, né? Mas eu disse que você pode contar comigo para o que você precisar, que eu vou estar aqui. Mas eu não te escuto, eu não te acolho, eu te julgo. E aumento o seu sentimento
de solidão e não pertencimento. E aí, bom, grupos de apoio, né? Acho que a gente tem um tempo curto. Érica, quanto tempo a gente tem? 7 minutos, tá bom. Bom, a gente montou esses grupos, então, né, muito com uma ideia de pensar um espaço efetivo de acolhimento para essas famílias que não tinham para onde ir, né? Tinha um pouco de medo de montar esses grupos no início. Eu falava, gente, será que isso vai dar certo? Será que as pessoas vão vir para esse grupo? Né? Será que vai ser um espaço mesmo, que vai ter algum tipo de sentido? E teve. Né? O grupo vai completar 2 anos esse ano. A gente tem um encontro por mês. E o grupo não tem um objetivo terapêutico, né? Um espaço de acolhimento, porque é um grupo aberto, enfim. Mas ele é terapêutico para as pessoas que frequentam. Né? A gente tem aqui um participante do nosso grupo. Então, ele é muito importante para essas pessoas, porque a gente observa que algumas mudanças são construídas. Né? A gente tem alguns participantes que são mais frequentes. Tem pessoas que vêm uma vez para ver como é, se sentem acolhidas, voltam, vêm num período de crise, depois elas não vêm mais. Então, assim, elas vêm, pegam o que elas precisam, se organizam e vão, né, seguir a vida delas. E aí a gente trabalha nessa perspectiva de psicoeducação, mas também acolhimento, né, e validação dessa dor dessas pessoas. Né? Porque uma vivência muito peculiar. As pessoas, em geral, não estão habituadas a ouvir e a querer falar sobre esse sentimento. Então, essas pessoas vão ficando isoladas. Elas não têm espaço para falar. Né? Eles falam assim, meus amigos não entendem o que eu vivo. Né? As pessoas não conseguem saber o que é isso. É muito difícil encontrar pessoas que queiram falar sobre isso. Eu virei a pessoa chata, que só fala dos problemas da minha família. E aqui no grupo, eu posso falar o que eu quiser e vocês entendem. Vocês escutam, vocês sabem o que eu estou vivendo. Então, tem aí um espaço de pertencimento muito importante que legitima essa dor, que valida essa experiência. E aí, em paralelo a isso, a gente trabalha, né? Somos em 3 psicólogas com informação, orientação. Então, a gente explica o que é o comportamento suicida, como ele acontece, quais são as formas que ele, né, pode se apresentar dentro da família, diferencia autolesão de comportamento suicida. Porque muita gente chega no grupo e fala, meu filho está com comportamento suicida. E a gente vai ver, é uma autolesão sem intenção suicida. Né? E a gente faz essa diferenciação, trabalha com essas pessoas um pouco dessa parte mais de orientação. E aí é isso, né? A origem do grupo, já contei para vocês. E tem uma outra coisa. Quando eu comecei a, né, me incomodar com essa falta de espaços, eu fui atrás de, será que tem alguém que faz esse tipo de trabalho? Não tem. Né? Não existe. Os trabalhos que existem, eles estão associados a treino de habilidades, que vem muito da DBT, da TCC, da análise do comportamento. Só que são trabalhos exclusivamente de psicoeducação. Não tem um espaço de escuta e validação, acolhimento. Então, assim, são informações muito práticas e objetivas. Como você maneja uma crise? O que você faz diante de uma tentativa? Né? Coisas muito específicas que não necessariamente são o que essa família realmente precisa ouvir. E aí a minha pesquisa de doutorado foi justamente isso. Né? O que essas pessoas precisam? Né? Que tipo de ajuda, o que falta para essas famílias? Mas eu não vou falar disso hoje, tá? Porque eu nem posso. E aí, bom, a gente planejou esses encontros, né, de uma forma bem organizada, porque precisava de, né, uma sistematização disso para a gente entender, inclusive, como é que isso ia funcionar. Então, nós somos 3 psicólogas, 2 terapeutas familiares e uma psicóloga especializada em trauma, que é a Gabi, que também é da equipe do Vitaleri. A gente tem um formulário de inscrição bem rígido, né, com muitas informações, as pessoas reclamam dele, inclusive, mas a gente fez esse formulário justamente para evitar a chegada de pessoas curiosas e pessoas que não têm nada a ver com essa demanda, porque elas se inscrevem, gente. Infelizmente, elas se inscrevem e elas querem vir e elas querem saber o que a gente faz. E a gente não deixa elas chegarem, porque a gente pensa que esse é um espaço que precisa ser muito protegido e muito cuidado. Né? Essas pessoas já são tão julgadas e estigmatizadas que a gente não precisa de um olhar que venha e faça careta e vire o olhinho na tela para dizer, nossa, olha, seu filho passou por isso. Né? Ninguém precisa disso. Então, a gente tem um número limite de participantes que a gente nunca atingiu. Né?
assim, por grupo, a gente pensa mais ou menos até 15 pessoas no máximo para a gente conseguir dar conta. A gente nunca atingiu esse número, muito embora a nossa lista de inscritos tenha muita gente. Mas muita gente que se inscreve não consegue chegar, porque é muito difícil falar sobre isso. É muito difícil acessar essa dor. É muito difícil ir lá, mostrar sua cara e falar: eu estou mal, meu filho tentou de novo, meu marido tentou. E a gente tem graus de parentescos variados. Então, eu estou falando mais de filhos, né? Mas a gente tem vô, vó, cunhado, marido, esposa, irmão, irmã. A gente tem diversos tipos de parentesco. E essas experiências se complementam muito, né? E aí a gente tem, enfim, um cronograma que a gente faz todo o grupo, né? A Fê, minha professora de grupos da faculdade, está ali, vai ficar orgulhosa de mim, que eu sei todas as orientações. A gente tem o nosso público-alvo muito bem definido, né? A gente tem os objetivos que são explicados para o grupo todo encontro, e a gente tem regras que também são explicadas para o grupo a todo encontro, porque é um grupo aberto. Então, assim, pessoas vêm, vão, é um grupo que acontece uma vez por mês, né? Inicialmente, ele acontecia a cada 15 dias, mas a gente viu que era muita informação, muita coisa para as pessoas processarem, então a gente entendeu que uma periodicidade um pouco mais espaçada seria mais interessante. E aí, esses são os principais temas que a gente discute, mas eu queria deixar para vocês, porque a gente tem pouco tempo, o que o grupo representa para essas pessoas. A gente pediu para alguns participantes contarem para a gente o que esse grupo representa para eles, né? Então, pertencimento, fortalecimento, acolhimento, escuta, orientação, suporte, solidariedade, amor, respeito, espaço seguro para expressar e experienciar dores complexas. É um espaço onde eu posso encarar a minha dor sem medo e ainda acolher a dor do outro. Representa um abraço sempre pronto para me acolher. É um grupo muito amoroso, muito mesmo. E o que participar do grupo trouxe para a minha vida? Alívio, paz, aprendizado, sensação de que eu não estou sozinha, aprendizado com a experiência dos outros, esperança. É preciso renovar as esperanças todos os dias. Esperanças, novas ferramentas e aprendizados. Capacidade de nutrir meu ser com coragem e um olhar profundamente humanizador para além das minhas dores e medos. Viver cada dia, celebrar as pequenas conquistas e ter coragem de errar e acertar. Então, acho que é essa mensagem, deu certinho. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Aqui está o e-mail, né, meu, da Cláudia e da Gabriela, a gente que faz o grupo, e se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mais informações, a gente está à disposição. Obrigada. Mari, parabéns pela fala. Como é importante mesmo, né, ter esse espaço para a família, da família como colaboradora, como participante também desse cuidado. E acho que as três falas se integram de uma forma muito assim, perfeita, que é primeiro o cuidado de si, que eu preciso estar me cuidando bem para poder cuidar do outro, né? A importância de cuidar de quem cuida também dessa rede de apoio, e a família, né? Porque, na verdade, somos seres sociais e sempre aprendemos juntos. Bom, partiremos então agora para as perguntas. Se vocês ainda não escreveram e quiserem fazer perguntas, nós ainda temos um tempo. No kit de vocês tem o bloquinho e caneta também. Vamos começar então aqui com a primeira. Para a doutora Ana Paula, essa primeira. Quando eu entrei na menopausa, pensei que tivesse desenvolvido um transtorno mental. Poderia relatar uma lista de sintomas que só fui saber tratar-se da menopausa por meio da orientação de uma nutricionista. E, ao mudar minha alimentação, o transtorno mental desapareceu. Fiquei pensando, dentre outros riscos presentes para a população idosa, o desconhecimento da mudança do corpo, a influência das mudanças hormonais e os impactos que a saúde mental sofre a partir dessas transformações. Gostaria que pudesse comentar um pouco sobre isso. Excelente, a pessoa já falou tudo. Não, de verdade, de verdade. Mas, enfim, a questão da menopausa, né? E, na verdade, o que acaba acontecendo a gente vai estudar sobre aspectos hormonais, sejam alterações patológicas, tireoide, que tanto homem quanto mulher podem passar por isso, quanto nós, mulheres, temos, né, puberdade,
mensalmente, né, o ciclo menstrual em que tem essas alterações hormonais, menopausa. Então, realmente existe uma alteração. Aí, quando você vai ler, os meus pacientes ficam muito bravos comigo, porque quando você vai ler sobre o que se pode fazer, por exemplo, tem muita gente que não pode fazer reposição hormonal, por questões, né, de risco de câncer, ou por alguma outra contraindicação. Aí, qual que está lá? Principal intervenção. Atividade física, exercício, na verdade. Aí é exercício mesmo, tá? Fazer algo de mais intensidade. E uma alimentação que vai fazer com que você possa melhorar toda a parte inflamatória do corpo. Então, na verdade... E aí eu vou dizer uma coisa, porque eu fui pensando, vocês foram falando, eu sou de Vitória, tá? Uma cidade linda. E aí é o seguinte, vocês duas, né, foram falando sobre a questão de não estar sozinho, do julgamento, e aí a gente vai vendo, pensando um pouco em relação falando um pouco sobre o estilo de vida, o meu pilar favorito não é o mais importante, tá? É só o meu favorito. É o de relacionamento social, tanto que tem um TED sobre solidão, assim, eu sou realmente, assim, para mim é um pilar fundamental para todas as coisas. E aí a gente aqui, pensando sobre a questão do suicídio, eu estava na escola do meu filho e falaram justamente sobre crianças que, naquela época das escolas, que teve, né, a violência nas escolas, os psicólogos falando assim, o quanto era importante que cuide para que seu filho pertença. E cuide para aquela pessoa que não está pertencendo pertencer. Aí eu acho que isso, né, também para menopausa, para qualquer fase da vida da gente, a gente cuidar de pertencer, pode ser família, amigos, ou alguma ideia que a gente acha importante se juntar, então, um grupo de família, enfim. As pessoas falaram, o que as pessoas falaram, não foi, eu aprendi a lidar com isso, sei lá, eu tive pessoas, eu pertencia, então eu acho que isso é algo que é fundamental. Bom, é isso. Perfeito. Mariana, tem uma pergunta para você. Qual sua sugestão de como podemos aplicar esses encontros em diferentes espaços públicos e privados? Acha que há um grupo que pode ser conduzido por não psicólogos? Bom, como aplicar, acho que eu discuto isso um pouco na minha tese, né? Como fazer e que ferramentas a gente pode fazer, porque o resultado final da minha tese foi o desenvolvimento de uma estratégia barata e que pode ser aplicada como forma de orientação para as famílias. Eu penso que um não psicólogo conduzir esse grupo, a gente precisa pensar em, de repente, que tipo de treinamento é necessário, né? Um espaço de supervisão. E aí, pensar quais são as questões que vêm nesse grupo, né? Porque não é um grupo só para a gente falar de psicoeducação e informação, o que fazer quando, né? Tem outras nuances de coisas que acontecem desse grupo que talvez precisem de um treinamento específico. Então, no modelo que ele funciona hoje dentro do Vitaleri, eu não acredito que ele possa ser aplicado por outros profissionais, mas eu acredito que dê para fazer algumas adaptações e aí ele possa ser um grupo... Não vai dar para ser um grupo de sala de espera, porque é uma coisa muito específica, né? Mas talvez a gente possa pensar em aí alterações e mudanças que possam ser feitas, de repente um grupo fechado, com um número específico de encontros para ser trabalhado por outros profissionais, talvez caiba. Lu, eu queria só complementar, porque essa é uma pergunta que vem muito em relação a grupo de apoio em lutados por suicídio e não suicídio. No Brasil, a gente não tem a figura do counselor, do conselheiro, que são profissionais que não são de saúde mental, que eu quero dizer, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, etc., etc., e que hoje a gente pode, sim, pensar na possibilidade de ter facilitadores destes grupos, desde que esses facilitadores sejam extremamente bem preparados, porque a gente não vai ter psicólogo para todos os grupos que a gente precisa ter. Se a gente pensar em estratégia de saúde, né, básica, PSF, por que não um enfermeiro conseguir fazer um trabalho desses, né, e outras categorias profissionais? Então, a gente precisa ampliar, experimentar com cautela, mas eu acredito que seja possível, sim, com a formação dos facilitadores, e na Rede AP a gente tem alguns facilitadores
que não são psicólogos, mas a gente recomenda fortemente que tenham profissionais de saúde mental dando suporte para o grupo, seja na supervisão, como a Mari falou, ou até para fazer encaminhamentos, porque, com certeza, a gente gera encaminhamentos nesses encontros. Acho que só uma complementação, né? A gente faz o grupo em 3 pessoas, porque sempre são 2 conduzindo o grupo e uma fica de apoio. A gente já teve casos de precisar uma de nós sair do grupo para acolher a pessoa. A gente faz um grupo online, né? Então, a gente tem contato de emergência das pessoas e a gente pede o telefone dessas pessoas, porque no caso de perceber que alguém precisa de um suporte mais específico, uma de nós sai do grupo e liga para essa pessoa, entra em contato. Então, já aconteceu, acho que talvez assim, o grupo até possa ser conduzido por profissionais de outras áreas, né? Por exemplo, eu fico pensando como seria valioso a gente ter um grupo, estava falando isso com a Raíssa, da equipe do Vitor outro dia, como seria valioso a gente ter um grupo, já falei com a Isa também, de acolhimento para professores, né? Dentro do ambiente escolar, porque é um lugar onde acontecem muitas coisas e essas pessoas também não têm um espaço para falar. Então, talvez, né, a gente ter profissionais treinados, capazes de facilitar esses grupos e tendo um psicólogo de suporte, de apoio, ou, de repente, ali presente no grupo, mas não como responsável pela condução, para ajudar nessa contenção de alguns momentos específicos que são necessários. Ter o backup é fundamental. Nos grupos presenciais, nós sempre temos mais de um facilitador, justamente porque pessoas podem ter comportamentos disruptivos durante os grupos e elas precisam dessa assistência imediata de estabilização e suporte. Nós temos aqui uma pergunta que eu acho que vocês 3 poderão comentar, cada uma aí dentro do tema que já trouxe. A abordagem atual dos médicos de medicarem o enlutado, deixando-o totalmente dopado, ao ponto de não ter reação emocional no velório do ente querido. Qual o impacto na saúde mental após o ocorrido? Acho que isso a gente pode pensar em família, grupo e também na medicação. Eu posso... Não. Esqueci que eu tenho psiquiatra aqui. São os meus best friends forever. Esse é um dos maiores problemas que eu tenho no meu dia a dia trabalhando com enlutados. Eu recebo muitos enlutados num primeiro momento da perda, assim, desde que recebem a notícia, e isso é fato. E não são só médicos que prescrevem medicação. Os amigos tiram do bolso medicações e fornecem para as pessoas. Todo mundo está balançando a cabeça aí. Né? Eu não vou nem perguntar quem é que tem um psicotrópico na bolsa, porque, né, melhor não. Mas a gente vê isso como se essas medicações fossem aplacar ou diminuir a dor. E, a meu ver, como especialista em luto, o risco é justamente a pessoa não vivenciar, não ter sequer o registro daquelas informações, o que pode atrapalhar de forma significativa o processo de luto posterior. Eu já atendi pessoas que estavam tão dopadas que não se lembram do que aconteceu. E a gente sabe da importância do ritual para essas pessoas. Mas a parte técnica eu deixo para você. Você quer falar primeiro? Não, pode falar. Enfim, acho que tem um aspecto que a gente tem que se atentar, que é antidepressivo, né? Tem alguns grupos de antidepressivo que podem trazer uma coisa chamada aplainamento emocional, né? Em que a pessoa ela não sente. Isso é um efeito colateral que, na medida em que a gente vai percebendo isso com o paciente, a gente deve trocar de medicação. Isso é errado, né? Não está correto. Não sinto mais nada, né? Não estou só assim, não sinto mais nada. Bom, não sinto mais nada, está errado. Não é isso que a gente quer. Eu estou falando isso por conta do seguinte: às vezes, então, para, né, quem não for psiquiatra, eventualmente está acompanhando alguém, e aí não é nesta situação, a pessoa dizer, nossa, eu não consegui sentir nada, né, ainda que não dopada, de repente até avisar o psiquiatra, porque a gente vê o paciente muito menos vezes. E aí pode acontecer, ali na investigação, a gente não se dá conta disso. Então, esse é um aspecto. Quanto à questão de fazer isso, aí eu fico, né, se é um psiquiatra fazendo isso é um absurdo. Eu acho que nós, psiquiatras, eu aprendi a escutar com um psicólogo. Eu fiz minha residência, eu fiz medicina na Federal Fluminense,
E eu fiz um plantão, onde eu fiz plantão, onde eu aprendi a atender, né, era com os plantões de emergência psiquiátrica, tinha um psicólogo e psiquiatra. Nenhum paciente era atendido só com médico, era com médico e com psiquiatra. Eu, estudante de medicina, entrava, né, 10 minutos eu já sabia diagnóstico, remédio, aonde eu tinha que encaminhar e tal, como estudante, então é que eu sabia mais mesmo. E aí, uma vez, eu estou ali atendendo, 5 minutos, 7 minutos, eu falei, já deu, já sei tudo, né? E o psicólogo lá, fale mais sobre isso. E aí, de repente, eu assim, opa! Então, assim, a gente precisa, né, o médico muitas vezes não aprende a escutar pela própria questão de tempo. Então, eu diria que, acontecendo isso, acho que a gente precisa, né, falar com a gente, buscar o psiquiatra, falar, olha só, você está medicando, mas não é para medicar. Por que você medicou? Né, conversar, eu aprendo muito com os meus colegas com quem eu discuto. Então, eu diria, assim, numa situação como essa, absolutamente, né, inadequado. Né, mas eu digo que me passou pela cabeça falar, porque assim, está errado, então eu não sei nem o que falar em relação assim, está, né, absolutamente errado. É claro que a gente ali tem que avaliar algum risco, mas aí é junto com família, né, e em relação ao fato de que benzodiazepínicos dão alteração de memória, então você dá uma medicação para a pessoa falando, né, se acalmar, e de repente ela não tem a possibilidade de vivenciar um momento que é fundamental para que ela possa passar pelo processo. E só dá essa questão de que antidepressivos podem deixar a pessoa sem sentir nada. Então, às vezes, ela está achando que ela passou a ser uma pessoa insensível e, na verdade, ela está com uma medicação que tira essa possibilidade dela. Só, a gente tem 3 minutos, né? Queria complementar no sentido de o contexto social que a gente vive ser muito esse de evitar sofrimentos, evitar dores. Então, acho que essas medicações elas entram muito nesse lugar, né? Mas já vai sofrer tanto, vamos diminuir o sofrimento, e são situações e contextos talvez importantes do processo de elaboração, né? E aí acho que o que a Ana falou, a gente vai avaliar risco-benefício de cada uma dessas intervenções, né? Dependendo da situação e do contexto, mas acho que a gente vive numa sociedade, né, em que medicar é muito importante e que dores, na maioria das vezes, precisam ser silenciadas, por isso que a gente tem um déficit de repertório de enfrentamento nesse sentido também. E a falta de conhecimento não é só do psiquiatra, né? A maior parte das medicações são prescritas por outras especialidades, cardiologista, clínico geral, ginecologista, porque se depois de 3 meses a pessoa continua chorando e vai continuar chorando, ela está com depressão, ela não está com tristezão, ela não está com luto. Bom, acho que o nosso tempo... Temos 1 minuto. Eu posso falar um negócio? Só o seguinte, em relação à questão você estava falando sobre saúde pública, né? Questões de saúde pública, poder levar a pós-venção, a questão do luto para a saúde pública. Então, eu quero falar a mesma coisa, porque, né, a Karen falou, olha, eu não pude fazer exercício por conta de toda a preparação. Eu não pude fazer exercício porque eu sou de Vitória, aqui não tem praia, vocês estão brincando comigo, né? Onde eu vou andar nessa poluição? Mas é o seguinte... Também em relação a hábitos, a gente cada vez mais vai se dando conta, parece uma coisa óbvia, mas nem sei o quanto, que o poder público precisa ajudar as pessoas a terem a possibilidade de uma cidade em que elas possam andar com segurança, andar de bicicleta sem ser atropelado, em que o alimento seja possível que os alimentos ultraprocessados não sejam os mais baratos, as pessoas pegam ônibus 3 horas, 2 horas, né? Como é que elas vão se alimentar bem? Então, também trazer, né, as pessoas às vezes acharem que é culpa delas, que elas são preguiçosas, que elas não comem direito, enfim, achando que é algo individual, não é. É uma questão que também depende que as pessoas possam se unir para fazer algo a respeito. É só isso. Perfeito, então, agradeço as falas da doutora Ana Paula, querida Daniela, Mariana, e então faremos agora, passaremos para a próxima mesa. Muito obrigada, gente.